Machio Hirako teve uma vida muito triste. Ele morreu aos 39 anos numa cama de hospital, tendo seus últimos momentos lá. E ele teve uma vida totalmente feliz, abandonado até mesmo pelos seus familiares. Mas Deus lhe dá uma nova chance de reencarnar em um mundo onde ele pudesse ter um corpo saudável. Além disso, ele pede que Machio Hirako também teve alguns desejos concedidos, como por exemplo, poder viver em paz e também poder viver da agricultura, já que ele teve esse desejo ao assistir os programas de TV enquanto estava no hospital. Então seus desejos são concedidos e ele nem se acredita quando está num corpo saudável, até porque pouco tempo atrás ele estava numa cama de hospital. Então ele fica muito contente, mas ele precisa procurar um lugar para sobreviver, até porque aquele não é o mundo onde ele vivia e lá pode ter bichos muito perigosos. Então tenta procurar por um barulho de água, um lugar onde poder se acomodar. Ele acaba vendo uma árvore imensa e ali ele acha o lugar perfeito para ele servir como ponto inicial de sua jornada. Além disso, ele é acompanhado de uma grande ferramenta mágica, onde ele pode transformar tudo o que ele quiser numa terra fofinha, mesmo que aquela terra não seja apropriada para aquilo. Então, ao entrar bem naquela floresta, ele começa a ir atrás de recursos, como por exemplo madeira, já que ele precisa bastante disso. E com isso, ao tentar pegar madeira, ele percebe o tamanho da sua força, tendo conseguido derrubar uma árvore facilmente, como se estivesse cortando o pão. Além disso, ele cava um poço e acaba encontrando água, o que é importantíssimo para sua própria sobrevivência. Logo irá anoitecer, então ele precisa achar um lugar para sobreviver. Então ele decide fazer uma pode dizer, um abrigo dentro daquela árvore enorme, onde ele acaba tendo que passar a maior parte do tempo acordado. Logo amanhece e ele acaba tendo a grande ideia de fazer fogo, é necessário, e ele acaba, mesmo que com uma certa dificuldade, conseguindo fazer o fogo, que com certeza será útil para ele. Logo depois disso, ele acaba sendo atacado por um coelho, que basicamente tem um monstro, e ele acaba derrotando ele num golpe só, num susto. E bem, ele acaba sendo o almoço do protagonista. E mesmo não sendo lá a coisa mais gostosa que tem, mas é o que tem pra hoje. Mas bem, logo após o protagonista decide fazer um banheiro e se aproveitando das instalações que ele já tinha feito, mas ele acaba descobrindo que cagar na floresta não é das coisas mais confortáveis, então ele apenas decide construir um banheiro um pouquinho mais equipado. Após isso, ele acaba também aumentando as plantações dele, também limpando as árvores da região. E ele acaba indo dormir. Ele estava até pensando em procurar sementes para plantar algumas coisas que ele comia na terra, né? Só que quando ele acorda de manhã, já tinha mudas crescendo, o que foi realmente estranho. Mas ele deixou esperar para ver o que era. Depois disso, ele acabou cavando em volta da plantação dele e também acabou construindo uma cerca ao redor das suas plantações, para que monstros como coelhos não acabassem destruindo. Por sinal, os coelhos vivem atacando ele por algum motivo. Mas bem, depois de um tempo ele acaba vendo dois lobos perto da casa dele, e ele decide deixar esses lobos entrarem, já que eles parecem tanto perdidos. Então, depois de se alimentar com a carne dos coelhos, ele percebe que um daqueles lobos está com a barriga um pouco grande e percebe que na verdade é uma loba. E logo ela vai parir, então ele acaba deixando os dois lobos entrarem no alojamento e ele fica todo preocupado, já que não tem experiência nenhuma sobre o que fazer nessa situação. Então ele apenas decide deixar os mais confortáveis possível e decide esperar. Então, já de manhã, eles acordam e tem uma grata surpresa. Mais novos 4 lobinhos nasceram. Então ele fica realmente muito contente e tudo correu bem. Então ele decide deixar aquele alojamento para os lobos e construir uma nova casa para ele. Então, depois de nomeá-los, ele decide apenas continuar aumentando sua plantação. Além disso, ele tem a grata surpresa de ter nascido tomate, mesmo ele não tendo as sementes para isso, mas no momento ele não entende o porquê disso. No segundo episódio mostra que Deus acaba se lembrando que enviou o protagonista para um lugar muito perigoso, um lugar chamado Floresta da Morte, e acaba se desculpando o protagonista por causa disso. Mas bem, o protagonista acaba descobrindo que as ferramentas mágicas, a ferramenta mágica dele é muito útil, já que ela pode plantar qualquer coisa no qual ele pensar. E ele basicamente descobre que os lobos agora podem ajudar ele no acampamento, o que também é extremamente útil para proteger a casa dele. Então, logo depois de eles irem procurar água junto com o seu cachorro Kuro, que foi o nome do cachorro principal que ele deu, basicamente
finalmente ele descobre uma aranha chamada Zabuton, o qual ele deu o próprio nome para ela. Basicamente, essa aranha vai ser muito útil, já que ela vai criar tecido e algumas roupas, cortinas, etc, que vai ser útil porque o inverno já está chegando. Então, o protagonista realmente conseguiu mais uma nova amiga. Em troca das batatas que ele produz, ela acaba morando em cima daquela árvore gigante dele. E assim que o inverno chega e o frio começa a causar um grande estrago lá na plantação dele, o protagonista acaba ficando muito tempo sozinho. Ele não tem ninguém, né? Então ele fica se perguntando se vai ficar por tanto tempo sozinho, já que tá ficando preocupado, mesmo acompanhando os animais, né, que ele tem. Logo depois do inverno, os lobos acabam indo embora, aqueles lobinhos cresceram, e o protagonista pensou que eles não iam voltar mais, mas eles acabam voltando junto de mais companheiras. Ou seja, mais lobos para criarem, né? Além disso, ele descobre que Zabuton na verdade é fêmea. Mas a alegria acaba rápido, já que logo chega um aviso de Zabuton. Alguém acabou chegando perto, algum perigo. E quando o protagonista vai ver junto de seu lobo, dos seus lobos, eles acabam descobrindo uma garota que parece estar sendo atacada pelos lobos dele. O protagonista fica com pena e tenta ajudá-la, mas assim que ele vai tentar ajudá-la, a garota vai pulando o pescoço dele. Ele acaba descobrindo que ela é uma vampira. Então, ela rouba basicamente a vitalidade do prota e ela acaba ficando um pouquinho mais tunada, se vocês me entendem. Mas logo ela é atacada pelos lobos e acaba sendo derrotada facilmente. Então ele acaba descobrindo que ela é uma pesquisadora, ela só queria pesquisar um pouco sobre aquela área. E basicamente ela pede desculpa até por ter atacado o protagonista. Mas o protagonista acaba deixando ela beber o sangue dele, pra ela voltar a ficar normal, do tamanho normal dela. Então depois dali ele acaba levando ela pra plantação e acaba passando um dia muito feliz com ela. Ela fica realmente muito surpresa, até porque não devia ter aquelas coisas numa floresta da morte. Ela fica realmente mais surpresa pela ferramenta mágica dele, já que se pode transformar em qualquer coisa. Ela até tenta perguntar com ele depois sobre isso, mas ele apenas desconversa. Então anoitece, o protagonista acaba pensando que ele vai ficar sozinho de novo. Então ele decide ser corajoso e pedir para que ela fique com ele, ou seja, com que ela morasse com ele ali. Ela fica realmente muito envergonhada, até porque aquilo ali é um pedido um tanto complicado. Mas ela acaba aceitando. E o protagonista agora tem uma nova companheira com ele. E os dois vão se divertindo aquela noite. Se é que vocês me entendem. Mas bem, no fim, ele conseguiu uma nova companheira e o episódio acaba aqui. Então se vocês gostaram, deixem um like, comentem se vocês querem a continuação e até a próxima conversa. Valeu, falou!